Você está jogando o jogo da vida para vencer ou simplesmente para sobreviver? Cara, uma coisa que me incomoda demais é quando você assiste uma partida de algum esporte que você gosta. Eu não sei qual esporte você gosta. O Brasil, né, é o país do futebol. Muita gente é apaixonada por esse esporte. Eu particularmente não costumo assistir muito futebol. Eu gosto mais de vôlei, apesar de não ter uma frequência assistindo ao esporte. Mas é o esporte que eu me atraio mais. E uma coisa que me incomoda bastante é quando o time ele entra em campo somente para fazer número. Ele às vezes já está com o campeonato ganho ou simplesmente está só participando, um jogo amistoso, e ele não entra com a intenção, com a vontade de ganhar de verdade. Isso é muito ruim, assistir um jogo desse é muito chato, não é verdade? A gente tem a sensação de que foi o ingresso perdido, de que foi dinheiro jogado fora. Sabe, é muito ruim ver um jogo onde os times não jogam com toda a força, com toda a garra para ganhar a partida. E quantas vezes na nossa vida a gente não faz a mesma coisa? A gente joga um jogo da vida somente para pagar a próxima conta, somente para ter mais um dia de vida ou mais um mês, fechar o mês no azul, né? A gente gosta muito de falar isso, eu vou fechar o mês no azul. E quantas vezes a gente não passa por isso, vivendo assim, em fechar esse mês somente com as contas pagas, e a nossa qualidade de vida, nossa vida realmente não é nem perto daquilo que deveria ser. É bem longe daquilo que é o nosso propósito de vida, o nosso estilo de vida, sabe, aquilo que Deus ele sonhou para nossas vidas, aquele propósito que eu acredito que todos nós temos um propósito de vida, todos nós temos algo a fazer nessa terra que somente nós podemos fazer. E propósito não tem a ver com a quantidade, número de pessoas que você vai alcançar, a quantidade de pessoas que você vai falar, mas sim viver para aquilo que você nasceu para fazer. E às vezes a gente não se importa com isso. Às vezes a gente vive por viver, a gente age por agir na nossa vida todos os dias, simplesmente vivendo na rotina, simplesmente para mais um dia, mais um final de semana. E acaba a gente sempre esperando o próximo final de semana, o próximo feriado para ser feliz, o próximo feriado para realizar os nossos sonhos. E quando a nossa vida vai passando e passando muito rápido, a nossa vida ela voa. E às vezes nós estamos passando todos os dias da nossa vida somente esperando o tempo passar. E muito longe do nosso propósito. E acabamos vivendo a nossa vida por viver. Isso me lembra uma história de um homem chamado Gideão. Gideão estava malhando trigo dentro do lagar. O lagar é o lugar onde se faz vinho, sabe? E nesse lugar onde se faz vinho, naquele momento em que Gideão estava vivendo, ele estava sendo oprimido. O povo dele estava sendo oprimido por um povo externo. E esse povo eram os midianitas. Então ele, com muito medo dos midianitas, ele se escondia simplesmente para tentar sobreviver mais um dia. E começava a malhar trigo dentro do lugar onde se fabrica vinho. O lagar é para fabricar vinho. Então ele malhava trigo ali para alimentar ele e a sua família e viver mais um dia. Mas esse não era nem perto o plano que Deus tinha para ele. Deus então aparece através de anjos e chama Gideão e fala: Gideão, se liga aqui, Gideão, eu tenho um plano com você. Eu tenho um propósito com você. Você é quem vai libertar o seu povo da mão dos midianitas. E Gideão fala: olha, cara, é impossível. Eu sou o menor da minha casa é a menor da tribo, minha tribo é a menor da região, então, assim, não vai ser eu com certeza. Então, assim, Gideão, ele vivia para ter mais alguns dias de vida, ele vivia para sobreviver. E sabe, a gente às vezes que não tem uma condição financeira muito boa, a gente sabe muito bem o que é isso, não é verdade? Viver somente para sobreviver, viver somente para pagar contas e não estar desfrutando daquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas sabe, propósito de vida, sabe, viver com sentido é muito mais do que você ter dinheiro na conta. É sim você estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer. E Gideão não estava fazendo isso, ele nasceu para libertar o povo de Israel e estava tentando sobreviver. E assim é a sua vida, assim é a nossa vida. Cara, você nasceu com um propósito.
Chega de viver somente para sobreviver. Chega de viver somente para ter mais um dia de vida, para ter mais alguns momentos onde você consegue pagar contas e chegar no próximo mês, ter um emprego melhor, ou ter uma coisinha melhor de vida, uma qualidadezinha melhor de vida. Não. Cara, você precisa identificar qual é o propósito de Deus para você, para que você veio nessa terra e viver por isso. E aí sim você vai ter uma prosperidade, tanto de paz, de espírito, como também na mente, sabe? Porque às vezes a gente busca muito a liberdade financeira. Mas a liberdade financeira, ela é muito importante. Você ser livre financeiramente para você conseguir fazer o que você quiser. Mas uma liberdade que é muito importante é a liberdade da mente. É você ser livre para conseguir viver o seu propósito. É você ser livre, não ser preso na mente e simplesmente viver cheio de crença que você não consegue, viver cheio de crença que você é o menor da sua casa, que você é o menor da sua tribo. E é assim Gideão era. Gideão era preso nos cativeiros da sua mente. E essa é a maior prisão que existe. É a prisão onde você mesmo se prende, você mesmo coloca correntes em você. Então, quando Deus chama Gideão, a primeira coisa que Deus tem que fazer é quebrar essas correntes na vida de Gideão. E assim também é com você. Cara, Deus precisa quebrar essas correntes que estão prendendo a sua mente, que acha que você não é capaz, que faz você pensar que você não é suficiente para alcançar os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. E sabe, às vezes nós temos muita limitação em sonhar. Eu saí do emprego onde eu estava e a minha fonte de renda diminuiu bastante. E com isso eu comecei a perceber que a minha capacidade de sonhar, ela diminuiu. Eu comecei a pensar, nossa, olha, esse mês eu não vou conseguir, esse ano eu não vou conseguir trocar de carro, esse ano eu não vou conseguir fazer a viagem que eu esperava. E quando isso não depende da fonte de renda que eu tenho, e sim se é propósito de Deus ou não, ou sim se é vontade de Deus ou não. Se é vontade dele, ele vai prover os recursos. Então, cara, assim somos nós, sabe? A nossa capacidade de sonhar está muito ligada com a nossa capacidade financeira, onde é que os nossos olhos conseguem enxergar, aonde a nossa visão consegue chegar. Isso é muito ruim, sabe? Porque às vezes Deus tem colocado algo no nosso coração e a nossa mente impede muito que a gente chegue lá. Impede demais. Ela é o principal obstáculo que impede da gente de alcançar. Por isso, quando Deus ele chama também Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua tenda e olha para as estrelas, olha para as areias do mar. Então Deus ele procura ampliar a visão de Abraão. A tenda, aquilo que a gente está acostumado, a nossa rotina acaba limitando a nossa visão. A tenda é o significado local dele, a rotina dele, aquilo que ele está acostumado no dia a dia. Então Deus teve que tirar ele da rotina para ampliar a sua visão. E assim Deus precisa estar fazendo em você também. Ele quer que você amplie a sua visão para que você tenha, sabe, algo novo a fazer. Que você consiga despertar o propósito na sua vida, consiga despertar aquilo que você tem para fazer, e aí sim você vai conseguir viver o melhor de Deus na sua vida, porque você foi chamado para algo muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. Você foi chamado para algo muito maior, muito grande, e às vezes a nossa tenda está limitando a nossa visão. E assim foi com Gideão, assim foi com Abraão, e assim é comigo e com você também, que acaba sendo limitado todos os dias pelas circunstâncias da vida. Acaba sendo limitado todos os dias por situações que vêm para nos calar, por situações que vêm para nos parar. E isso é natural de todo mundo, acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com você. Então a gente precisa muito mesmo, ter esse ampliar de visão, para que a gente não viva a vida somente por viver, e sim viva alcançando os propósitos, viva alcançando os sonhos, os objetivos. Viva sim para aquilo que Deus tem chamado, para o chamado de Deus na nossa vida, porque é isso que nos fará feliz de verdade, é isso que nos fará ser realizado. Então, se você quer realmente viver os sonhos de Deus na sua vida, busque ampliar a sua visão, busque fazer o extraordinário, fazer muito mais daquilo que você já tem feito ultimamente.
para que você sim não viva o jogo da vida jogando para pagar mais uma conta e para vencer mais um dia, mas sim para viver tudo aquilo que Deus sonhou para sua vida. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu agradeço, peço para você não deixar de curtir, comentar, compartilhar. Aqui vai meu muito obrigado e até o próximo vídeo.